Você é aquele tipo de pessoa que você trabalha muito. Aquilo que você decide fazer, você se empenha, você coloca toda a força, mas mesmo assim você ainda não está tendo os resultados que você gostaria de ter. Esse vídeo é para você. Então eu te aconselho a ficar até o final desse vídeo, porque hoje você vai tirar uma venda dos seus olhos. Hoje eu vou te mostrar o porquê de muitas das vezes a sua vida não está indo para frente, e muitas das vezes o porquê das coisas não estarem dando certo na sua vida. Mas antes eu quero fazer uma breve apresentação aqui bem rapidinha, porque tem chegado muitas pessoas novas aqui no canal. Eu sou a Camila e eu sou uma empreendedora digital. E eu já atuo aqui no YouTube ensinando estratégias para você crescer no digital, principalmente estratégias focadas na Shopee, que foi por onde eu comecei aqui no digital. A Shopee foi a minha porta de entrada aqui no digital. Então aqui no canal eu ensino várias estratégias para te ajudar a destravar na Shopee e crescer assim como eu cresci, fazer muitas vendas lá dentro e enfim começar a prosperar de verdade na sua vida. Então se você se identifica com esse conteúdo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e deixar o joinha nesse vídeo se ele fizer sentido para você, se você gostar do nosso conteúdo, combinado? Então, gente, agora eu vou falar com você o porquê de muitas vezes você ser uma pessoa dedicada e as coisas não estão acontecendo aí na sua vida. Eu sempre penso assim, não adianta eu me esforçar ao máximo, eu ficar ali o dia todo na Shopee, por conta da Shopee, por conta de produzir vídeos, de postar o dia todo, se eu não mudar outras estratégias que não se aplica à Shopee, mas se aplica à minha vida, se aplica à minha conduta. E a principal, gente, dessa estratégia é a sua mente. Sim, a sua mente. A forma como você lida com os seus pensamentos, com os seus problemas, com as dificuldades do seu dia. Por que que eu falo assim? Porque muitas das vezes a gente vai fazer algo, principalmente quando a gente começa ali na Shopee, e a gente se dedica muito, e aí na hora de você ir lá no outro dia para poder conferir os seus resultados, às vezes você não alcançou um resultado tão satisfatório como você queria. E ao invés de você ser grata pelo que você alcançou, você analisar o que que deu certo, o que que deu errado, o que que você pode mudar, você se paralisa, você começa a reclamar, você começa a murmurar, você começa a falar, aí, tá vendo? Sabia que não ia dar certo, os outros falam que é fácil, mas não é, não é fácil, eu já falei, as coisas não é assim, eu tento e não dá certo. Quando você fala, não dá certo, não acontece, não adianta fazer, é tudo mentira. Você está falando para si mesmo, você está dando uma ordem, um comando para o seu cérebro, para a sua vida, para que realmente nada dê certo na sua vida. Gente, se vocês soubessem verdadeiramente o poder que tem a palavra que você fala, que você solta, que você manda pro mundo, né? Que você joga ao mundo, que você joga pro ar. Se você soubesse o poder que essa palavra ela tem, você não falaria mais coisas negativas a respeito de si, a respeito da sua vida, a respeito de tudo. Você não falaria mais e você começaria a abençoar a sua vida, a falar coisas positivas sobre a sua vida, a determinar coisas positivas para a sua vida. Camila, mas como que eu vou falar coisas positivas para minha vida se tudo dá errado? Parece que eu nasci só para sofrer, parece que tudo na minha vida dá errado. Eu nunca vi alguém igual eu. Gente, é assim para todo mundo. Pode acreditar. A sua experiência, ela não é individual. Se você sente que a sua vida é assim, que tudo dá errado, coloque aqui no comentário. Vocês vão ver quantas outras pessoas também compartilham desse mesmo pensamento, desse mesmo sentimento que você. Eu também era assim. E eu era uma pessoa muito negativa, muito. Eu já acordava reclamando. Eu reclamava de ter que ir trabalhar. Eu reclamava de tudo. Eu era aquela pessoa que se eu tropeçasse numa pedra na rua, acabou meu dia. Eu era extremamente negativa.
tudo se eu fosse fazer qualquer coisa, se eu fosse viajar, eu pensava em tudo que poderia dar de errado. Eu não pensava, nossa, vai ser bom, eu vou me divertir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, o meu cérebro, ele trabalhava ao contrário, ele trabalhava julgando tudo pro negativo. Ah, e se der errado, e se o ônibus bater, se acontecer algum acidente, era tudo negativo. E isso fazia a minha mente ficar assim, ó, borbulhando com muita ansiedade, muito assim, sabe? Quando você vive assim, sempre naquele medo, naquela coisa ruim, porque você sempre pensa que coisas ruins vão acontecer, você sempre pensa assim, quando você vai fazer algo diferente, você sempre pensa assim, ah, vai dar errado, sabe? Quando você vive assim, sempre naquela expectativa pelo mal. Pois é, eu era essa pessoa. Eu não sei se você é assim, mas eu era essa pessoa. E eu vou falar uma coisa pra você. A minha vida, ela não começou a mudar quando eu comecei a aplicar estratégias e acertei na estratégia e as coisas começaram a dar certo. Não, a minha vida, ela começou a mudar muito antes disso. Ela começou a mudar quando eu decidi, quando eu tomei uma decisão de que eu não seria mais essa pessoa negativa, que eu iria mudar a minha maneira de me portar diante da minha vida. Presta atenção no que eu tô falando. Nada ao meu redor tinha mudado. Tudo continuava do mesmo jeito. Eu trabalhava o dia inteiro, eu saía de casa cedo, eu voltava para casa à noite. Muitas das vezes eu não tinha horário para sair do trabalho, uma correria, uma loucura, 2 filhas para criar. Meu coração cortava por deixar as minhas filhas, por ter que passar o dia inteirinho fora de casa e não poder fazer o meu papel de ser mãe, de poder estar do lado das minhas filhas, de poder ver elas crescer. Meu coração cortava quando eu via isso. E isso me fazia ir para o trabalho todos os dias reclamando, achando que o meu problema era o meu trabalho. Mas o meu problema não era o meu trabalho, porque eu dependia daquele trabalho, eu dependia daquele dinheiro para poder pagar as minhas contas. Então o meu problema não era o meu trabalho. O meu problema estava dentro de mim. Ele era a maneira como eu me via, como eu me enxergava, como eu enxergava a minha vida. E eu lembro exatamente como se fosse hoje. Um dia em que eu acordei, eu fiz uma oração e eu disse para Deus: a partir de hoje eu não vou mais falar palavras negativas, mas eu vou abençoar tudo na minha vida. E a primeira coisa que eu fiz foi abençoar a minha casa antes de sair para trabalhar. Eu orei pedindo a Deus: meu Deus, abençoa a minha casa, que minha casa seja abençoada, que as minhas filhas sejam abençoadas, que meu marido seja abençoado. Gente, eu não estou aqui falando sobre religião. Isso é algo que você deve fazer para que a sua vida ela cresça, para que a sua vida destrave. Independente do que você acredita, eu estou falando algo que é você determinar com que coisas boas aconteçam na sua vida. E aí assim eu fiz. Eu chegava no meu trabalho, quando acontecia alguma coisa ruim, sabe quando você chega já no seu trabalho cansada, você chega assim, ah, vamos lá, né? Mais um dia. Pois é, eu chegava cedo no trabalho. Só que aí o que eu fiz? Quando eu colocava o pé na clínica onde eu trabalhava, eu falava: meu Deus, abençoa o meu dia de trabalho, que seja abençoado o meu trabalho, que seja abençoado o meu patrão, que seja abençoado tudo que eu faço. O meu coração não queria fazer aquilo. Presta atenção que eu não fazia aquilo de bom grado. O meu cérebro, muitas das vezes, falando assim: mas você é falsa, hein? Olha a hipocrisia, você está abençoando algo que você não gosta? Então, muitas das vezes, eu tinha que lutar contra esses pensamentos, contra esses sentimentos. Só que, gente, eu descobri uma coisa muito importante. Leva isso para sua vida. Você não é os seus pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são como nuvens. E as nuvens, elas passam. Elas passam para lá e para cá. Podem ser nuvens leves, podem ser nuvens pesadas, podem ser nuvens carregadas, acinzentadas, quase pretas, mas elas passam. São pensamentos que passam. Você não é o seu pensamento. Entendeu? Então você tem que começar a parar de acreditar naquilo que às vezes você mesmo diz que você é ruim, que você não dá certo, que nada que você faz dá certo, que você não sabe fazer nada. Você tem que trocar essas palavras negativas por palavras positivas até que você comece a acreditar nisso de verdade. Você tem que se ver como você realmente é, como Deus realmente criou você para ser. Deus não criou ninguém para ser uma pessoa fracassada, para ser uma pessoa desestruturada, para ser uma pessoa que vive uma vida de dificuldade. Não. Deus criou a gente para ter o melhor desta terra. Deus criou a gente para ser o melhor, para ser a melhor pessoa, para você se sentir bem, para você ser a melhor dona de casa, a melhor no seu trabalho, a melhor no que você faz, a melhor mãe. Mas muitas das vezes você não se enxerga assim. Você se coloca para baixo. São muitos pensamentos negativos na sua mente. Então você tem que eliminar. Corta isso de vez na sua vida.
E quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a abençoar aquilo que eu não gostava, quando eu comecei a pedir que Deus abençoasse o meu trabalho, abençoasse as obras das minhas mãos, abençoasse aquilo que eu fizesse, aí eu comecei a tropeçar na rua, ao invés de reclamar, de ficar danada da vida igual eu ficava antes, eu falava assim, graças a Deus, agora que eu vou vencer, agora que vai dar certo. Eu mudei. Como eu falei, no início era muito difícil, porque você já abre a boca para reclamar e você tem que falar assim, opa, peraí, não, eu vou abençoar, eu não vou reclamar. Entendeu o que é você trocar de direção? Muitas das vezes você quer ir para lá, mas você sabe que para lá não é o caminho certo, então você volta. Não, eu vou por aqui. É uma decisão, não é o que eu sinto. Muitas pessoas falam assim, ouve o seu coração. Gente, não ouve o seu coração, não. Não ouve o seu coração, porque o seu coração ele é sentimento. E sentimento não nos conduz ao caminho certo. Mas a racionalidade, sim. Você tem que pensar. Você não pode sentir, você não pode ser aquela pessoa que só vai viver pelo sentimento. Se eu fosse viver pelo sentimento, pelo que eu sentia, eu não estaria aqui hoje. Eu nunca teria ligado a minha câmera para poder gravar um vídeo aqui para o YouTube. Porque eu tinha medo, porque eu tinha insegurança, porque eu me achava feia, eu achava que eu falava errado. Eu sou mineira, a gente sabe que o sotaque mineiro, ele não é tão assim, a gente fala mais ou menos, né? Né, sou, é o ai, é ser em vez de você. Então, eu vivia me colocando para baixo, eu vivia me colocando, sabe, me menosprezando. Então, se eu parasse para ouvir aquilo que eu estava sentindo, eu não estaria aqui hoje. Mas eu pensei, e o meu desejo, quando eu criei esse canal, eu falo sempre com vocês, eu criei esse canal como ofertinhas da Shopee. Era um canal onde eu postava ofertas da Shopee. Até o momento em que eu comprei um curso, comecei a aprender sobre a Shopee e eu pensei comigo mesmo, muitas pessoas não têm condições de pagar um curso. Nem eu tinha, para ser sincero, porque eu parcelei o meu curso em 12 vezes, para vocês terem ideia. Mas eu disse, por que eu não ensino aquilo que eu estou aprendendo? E aí eu liguei a minha câmera a primeira vez, toda desengonçada, com o celular horrível, e eu comecei a ensinar aquilo que eu aprendi. Os meus primeiros vídeos, gente, não era de uma pessoa que vendia bem na Shopee. Era de uma pessoa que estava apenas ensinando aquilo que tinha aprendido. Não era uma pessoa que chegava ali com autoridade e falava, olha, eu fiz X na Shopee. Não, eu sempre falava, olha, eu aprendi isso, eu estou aqui ensinando vocês. Então, esse foi o propósito, e Deus foi abençoando esse propósito, e conforme a Camila de dentro mudou, a Camila de dentro já não era mais aquela pessoa negativa, ela já não era mais aquela pessoa murmuradora, reclamadora, sabe, aquela mulher que vive para reclamar, já não era mais. Porque eu comecei a confiar mais em mim, eu comecei a acreditar mais em mim, não pelo que eu sentia, mas pelo que eu cria, pelo que eu pensava. E aí as coisas que não existiam passaram a existir. Oportunidades começaram a chegar, uma estratégia começou a dar certo, outra estratégia começou a dar certo, parcerias começaram a chegar, as coisas começaram a andar, as coisas começaram a crescer, até que chegou o momento em que Deus me permitiu sair do meu trabalho e hoje viver exclusivamente do digital. Hoje poder trabalhar de dentro da minha casa, hoje poder ver minhas filhas crescer, poder estar aqui onde eu sempre quis estar. No meu lar, sendo mãe, sendo esposa, esse era o meu desejo. Se o seu desejo não é esse, siga o seu desejo, entendeu? Mas o que eu estou falando aqui é de você trazer a mudança de dentro, para que a mudança de fora ela aconteça na sua vida. Não adianta muitas estratégias, a melhor estratégia que existe para você destravar na Shopee ou vender muito no mercado digital, se você não acreditar em você mesma, se você não for uma pessoa que abençoa a sua vida, se você não for uma pessoa que você acredita em si. Então, eu sei que não é fácil. Eu não estou falando aqui para vocês de algo que vai ser assim extremamente fácil, mas eu estou falando de algo para vocês que é totalmente possível. E tudo vai partir de uma decisão sua, de não aceitar ser mais a mesma pessoa, de não aceitar mais estar no mesmo jeito. Eu falo que aquela Camila do passado, ela não cabia na vida de hoje. Então eu tive que mudar para que eu coubesse na vida de hoje. E talvez a Camila de hoje não caiba na vida de amanhã. E eu vou ter que continuar passando por essa transformação. Mas é uma transformação boa. Para que cada dia a gente melhore. Para que cada dia a gente seja um melhor.
em tudo que a gente faz, mas não sou o melhor para os outros. Presta atenção que eu não estou falando de você ser o melhor para os outros, mas principalmente de você ser o melhor para si, de você se olhar no espelho e você se amar, e você se respeitar, e você se olhar no espelho e falar assim: cara, você arrebenta. Graças a Deus que você confiou, que você acreditou em você. Você é uma mulher forte, você é corajosa, sabe? Você poder se olhar no espelho, você poder olhar nos seus próprios olhos e você se respeitar e você se valorizar. É assim que você tem que ser, entendeu? Então, quando a gente traz essa mudança, que não acontece do dia para a noite, mas acontecem com pequenas ações dia após dia, toda a nossa vida ao redor, ela começa a mudar. Pessoas vão embora, pode ficar certa disso. Pessoas que não agregam vão sair, vão embora. Pessoas novas vão chegar. Pessoas que o próprio Deus vai colocar na sua vida, que vai abençoar. Oportunidades novas vão chegar, parcerias vão chegar. Sabe? Não fica pensando, mas como vai acontecer, quando vai acontecer, de onde vai vir. Não se preocupa, só se preocupa apenas em fazer o seu melhor, que o resto é com Deus. O resto é Ele que vai fazer todas as coisas acontecerem, mas a primeira decisão e a primeira mudança, ela parte de você, tá bom? Então eu espero de verdade que esse vídeo, ele tire assim, uma venda dos seus olhos. Eu espero que você cresça, eu espero que você prospere, que você seja grande em tudo aquilo que você faz, mas principalmente que você seja grande aqui dentro, dentro de você, e que você se enxergue grande, que você se enxergue com essa força. Os nossos pensamentos, eles sempre chegam antes da gente. Então mude os seus pensamentos, que as suas atitudes vão mudar, que a sua vida vai mudar. Muda dentro, que tudo fora muda, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero de verdade que te ajude. E eu te espero no nosso próximo vídeo com uma novidade incrível que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, um beijão e tchau, tchau!